Mas hoje eu estou aqui especificamente para falar sobre o estudo e sobre a organização do estudo. Como que você pode, ao final, por exemplo, de um módulo, eu sou professora do Complexo de Ensino Renato Saraiva, então eu gravo muitas aulas, eu preparo muito e eu já tive muitos alunos aprovados estudando nessa modalidade, estudando online. Agora, o que é interessante para que você, por exemplo, ao fazer um determinado curso, você chegue ao final desse curso e você consiga lembrar daquilo que você estudou. Você consiga lembrar do que você estudou em cada disciplina. Eu costumo ensinar uma metodologia para os meus alunos que ela é muito simples, mas ela é muito eficaz. O que ela tem de simples, ela tem de eficaz. É a metodologia da repetição. Mas tem muita gente que repete de uma maneira que não é muito eficiente. Como assim? A pessoa estuda a matéria inteira, aí ela vai anotando tudo no caderno, e ela deixa para reler aquela matéria quando ela termina uma determinada disciplina e vai para outra. Eu vou te dar um exemplo. Então você está estudando direito penal, aí você tem 15 aulas ao longo de um determinado curso, de um determinado módulo que você esteja fazendo, e aí você vai passar do direito penal para o direito civil. Como é que você está estudando? Você está só ouvindo as aulas? Você está anotando tudo que é importante? Você está relendo essas aulas? E se você está relendo essas aulas, você está relendo essas aulas de quanto em quanto tempo? Então, olha, a minha dica para você é a seguinte, e eu vou te dar essa dica porque funcionou para muitos alunos meus. Muitos alunos meus que obtiveram a aprovação, inclusive de uma maneira mais rápida, eu sempre me preocupo em chegar, perguntar, conversar, o que fez. Não que todo mundo vai fazer igual, até porque a gente também já conversou em um outro vídeo sobre os canais de aprendizagem. Então, tem gente que é mais auditiva, tem gente que é mais visual, tem gente que é mais sinestésica, e aí, lógico, que às vezes o que vai funcionar para mim não necessariamente vai funcionar para você. Mas a repetição, ela funciona para todo mundo. Então, o que você vai fazer? Assistiu a sua primeira aula, copiou no caderno tudo que você puder, tudo que o professor falou, ou então ele forneceu algum material, você imprimiu esse material. O que você vai fazer em seguida? Quando você for para a segunda aula, antes de você começar a assistir a segunda aula, você vai reler tudo que você copiou sobre a primeira. Quando você for para a terceira aula, você vai pegar o seu caderno e você vai reler a primeira e a segunda. Quando você for para a quarta, você vai reler a primeira, a segunda e a terceira. E assim por diante. Aí você pode pensar, Cris, se eu fizer isso, nossa, eu vou perder tanto tempo que eu não vou sair de uma determinada disciplina, não. Muito pelo contrário, você está enganado se você pensou isso. Porque, primeiro, você vai começando a fazer essa releitura com o passar do tempo muito mais rápido. Quando você volta lá na primeira aula, pela quinta vez, você já consegue ler o conteúdo daquela aula em aproximadamente 5 minutos. Tem uma hora que você repete tanto aquele conteúdo, que é claro, você precisa entender, isso é fundamental, que às vezes no dia da prova, você lembra do local do seu caderno em que aquele conteúdo estava anotado. Às vezes você consegue lembrar que você sublinhou aquele conteúdo, que você marcou aquele conteúdo. E olha que maravilha você conseguir lembrar na hora da prova dos conceitos mais importantes. Muita gente esquece tudo que estuda porque a pessoa ela não faz isso, ela não se organiza dessa maneira, ela não repete o conteúdo, ela acha que vai lembrar. Não vai. Nós já falamos também sobre a memória recente, a chamada memória funcional. Tudo que você está estudando num primeiro momento está na sua memória funcional, na sua memória de curto prazo. Você precisa utilizar estratégias, utilizar técnicas para que você consiga passar essas informações para a sua memória de longo prazo e, consequentemente, você lembrar no dia da prova. Então, tenta fazer dessa forma a partir de agora. Vai para a segunda aula, relê a primeira, vai para a terceira, relê. Quando você chegar no final de uma disciplina, terminou o direito penal, antes de você entrar em direito civil, pega o seu caderno e relê o conteúdo de direito penal. Você vai perceber que nesse momento, quando você pega questão de concurso para resolver, você consegue acertar com mais facilidade, você consegue lembrar com mais facilidade. Quando você acabar, por exemplo, o direito civil, você for, sei lá, para direito administrativo, faz a mesma coisa. Pega o direito penal, releia. Pega o direito civil, relê o seu caderno. E aí, logicamente, como você vai ter esse material já organizado, todas essas anotações importantes do curso que você fez, das aulas que você assistiu ou do livro que você leu, você pode fazer a mesma coisa com partes dos livros. Eu
não tenho dúvida de que você vai chegar perto da prova e você vai lembrar de uma maneira muito mais eficaz desse conteúdo que você estudou, tá? Se você gostou dessa dica, dá um like no vídeo. Não deixe de baixar o meu aplicativo, onde você pode acompanhar mais dicas. E fique ligado, porque eu estou sempre postando aí informações que são relevantes para concurso, a utilização de técnicas, de estratégias para que você possa estudar melhor e de maneira mais saudável. Porque se você estuda melhor e de maneira mais saudável, você abrevia o tempo da sua aprovação. Não há dúvidas sobre isso. E também dicas de direito penal e de direito da criança e do adolescente.